pessoas, assim como transformou a minha vida também, certo? E o assunto de hoje é fatura pro forma. Então a gente vai começar agora a falar sobre fatura pro forma ou pro forma invoice em inglês, certinho? A fatura pro forma, conceitualmente, tá? De uma forma muito simples, que é como eu falo para você aqui, tá? É como se fosse um orçamento. Um orçamento da seguinte forma. Exemplo, para você entender assim, ó, de cara e bem rápido, tá? Supondo que nós vamos fazer uma obra, vamos construir uma casa. E para construirmos essa casa, nós precisamos de materiais, vários, variados. E a gente pode conseguir comprar esses materiais num único lugar. Então, nós fazemos uma relação de produtos, cimento, areia, tintas, ferramentas, acessórios, piso, enfim, um sem número de itens, de produtos. E o que nós fazemos? Nós vamos numa loja de material de construção, apresentamos a nossa lista e dizemos para o vendedor: faça para mim um orçamento de tudo isso aqui que eu preciso, porque eu vou construir uma casa. Tá? Eu pretendo construir uma casa. O vendedor, por sua vez, vai ler a relação, tirar dúvidas com você, vai esclarecer algumas configurações, alguns itens. Que cor de tinta você quer? Qual o tamanho da sua casa? Qual a metragem da sua casa? Você vai ter quintal? É uma casa para quantas pessoas? Ele vai te ajudar a entender aquilo que você quer e precisa de fato. Tá? Então, você deixa a sua lista com ele, vai embora e ele vai providenciar um orçamento. O que tem nesse orçamento? Nesse orçamento tem todos os itens relacionados e se ele tiver algum que substitua aquele que ele pediu, que nós pedimos, aliás, ou se ele não tiver algum, ele vai identificar: isso aqui eu não tenho para te oferecer, vai colocar quantidade, preço unitário e vai puxar lá o preço total. Além disso, vai colocar o nosso nome, nosso CPF, nosso endereço e as condições de pagamento, prazo de entrega. Alguma dúvida até aí? Nenhuma, né? É muito simples, muito simples. Agora, tragamos isso para fatura pro forma. A fatura pro forma é como um orçamento, só que internacional. Exatamente. Internacional de que forma? Nós queremos ou vender o nosso produto numa exportação, ou nós queremos comprar um produto de fora na importação. Quando eu falo um produto, eu estou dizendo, na verdade, vários produtos, porque não precisa ser um só. Então, agora vamos falar no mercado internacional. Exportação primeiro. Nós estamos numa situação de exportação, numa empresa que vai exportar. Essa empresa tem sem número de itens, mas vamos colocar aqui que ela tem 5 itens para exportar. E eu vou escolher itens alimentícios. Então, extrato de tomate, molho de tomate, sardinha, macarrão e arroz, nesse exemplo. Nós temos esses 5 itens para exportar. Então, a empresa que exporta vai ao mercado internacional oferecer esses itens. E aí surgiu lá uma empresa interessada no outro país, porque nós estamos exportando, então a empresa interessada está em outro país. Ela vai falar: olha, eu quero esses 5 itens nas quantidades tais, ou uma quantidade você sugere na proporção tal, desde que preencha um container marítimo de 40 pés inteiro. É isso que eu quero. Mande para mim o quê? A sua fatura pro forma. É isso que ele vai pedir. Então, nós aqui na condição de exportadores, vamos providenciar uma fatura pro forma com os itens e as quantidades que nós temos e já dissemos lá inicialmente na conversa, por e-mail, né? Os contatos geralmente são por e-mail, que temos. Então, nós vamos oferecer os produtos com as condições, quantidades e preço unitário e preço total. A gente vai informar tudo isso. Agora, o contrário, numa condição de importadores. Agora nós somos importadores e nós queremos comprar produtos eletrônicos. Quero comprar microfone, quero comprar câmera, um ring light igual esse daqui e tenho lá a minha ideia de itens que eu quero comprar. Então nós procuramos fornecedores no exterior que tenham esses produtos, ou que a gente acha, né? Eu acho que esse aqui tem o produto, vou fazer um contato com ele. E aí eu falo o que eu quero, escrevo a quantidade que
que eu quero, o que eu quero, uma ideia do que eu quero e para que eu preciso daquilo. E aí a pessoa lá fora, a empresa lá fora, lá no estrangeiro, vai providenciar uma proforma invoice, né? Ou fatura proforma. Eu falei proforma invoice porque nós vamos receber no outro idioma, principalmente no inglês. Vai fazer uma proforma invoice e vai colocar as condições dela. Então, enquanto importadores, nós vamos receber uma fatura proforma com as condições. E eu estou aqui para te dizer que condições são essas, que campos são esses. Então, primeiro, a função da fatura proforma é essa. Ela é obrigatória, Ivana, de que seja emitida? Não necessariamente, mas ela é fundamental para que nós tenhamos a certeza do que está sendo tratado. Em vez de a gente ficar mandando e-mail, recebendo e-mail, e vem os dados, as informações todas picadas, reúne tudo. Então, a fatura proforma consolida aquilo que está sendo tratado e conversado. E fique tranquilo, porque ela não é necessariamente uma confirmação da compra ou da venda. Ela é um documento que nos ajuda a entender o que está sendo negociado. Por isso ela é importante. E tem um detalhe, ela pode ser alterada e ajustada durante a negociação, não tem problema nenhum. Então, enquanto exportadores, nós ofertamos o meu exemplo, arroz, extrato, molho, e numa quantidade que nós achamos que é ideal, que é interessante para a nossa venda. E aí o nosso pretenso cliente lá fora, que vai comprar da gente na nossa exportação, vai falar, eu quero que mexa aqui no extrato, aumente a quantidade de extrato, diminua a quantidade de sardinha e deixa o arroz como está, e os outros itens também. Ok, então eu vou fazer um ajuste, uma mudança naquela fatura pro forma de exportação e vou mandar para ele de novo, até ele verificar tudo tá ok. Isso daqui me atende, agora eu vou analisar e retorno para você. No caso da importação, é a mesma coisa. Então, eu recebi uma fatura pro forma dos produtos eletrônicos que eu quero comprar, faço uma checagem e, claro, posso pedir uma negociação. Dá para dar um desconto nessa câmera aqui para mim? Porque tá muito além do que eu imaginava. Isso tudo a gente conversa por e-mail e vai escrevendo. E aí a pessoa, o vendedor lá fora, vai ler e vai falar, ok, então vou ajustar a fatura pro forma para você, mas aí você vai levar mais microfones para você me ajudar aqui também, porque eu tenho um estoque grande, eu preciso, faço um desconto na câmera, faço um preço bom nos microfones e uma quantidade maior. E assim vai acontecendo a negociação, que não é muito diferente de chegar lá na loja de construção, de material de construção e negociar da mesma forma, só que a gente está falando em termos internacionais. E aí o vendedor na nossa importação vai fazer uma nova fatura pro forma, ajustar de acordo com a negociação. Essa negociação pode se dar por telefone? Com certeza. Por WhatsApp? Também. Mas eu já recomendo, né? Tente fazer por e-mail, porque fica registrado, fica mais formal. E o e-mail funciona como uma formalização da negociação, que inclusive pode ser utilizado durante o despacho aduaneiro, se for necessário, se o auditor fiscal da Receita Federal solicitar também, porque isso está comprovado, né, que existiu uma negociação ali de fato. Aí a fatura pro forma vem para consolidar aquilo tudo. Então, enquanto exportadores, nós emitimos fatura pro forma aqui no Brasil, mandamos para o pretenso cliente lá fora, concordar, afirmar e tudo mais, e enquanto importadores nós pedimos a fatura pro forma aqui para analisarmos todas as condições. Agora eu vou mostrar para você alguns campos da fatura pro forma, e é por isso que eu quero que você entenda e anote. E pode colocar no chat as suas dúvidas que no final da live que eu vou responder para você, tá? Não perca essa oportunidade, aproveite porque eu tô aqui para ensinar você. Coloque lá suas dúvidas. Eu vou colocar aqui alguns campos para você aprender, entender e anote aí, tá? Eu quero que você domine o que você vai fazer. E na próxima compra sua, na próxima venda, você já vai estar mais informado e preparado. Tá? Olha só, os campos principais, tá? Campos que não podem faltar de serem preenchidos. Não adianta nada estar lá o campo em aberto, né? Sem preenchimento. Então,
certeza que tem que ter os dados do exportador. E aqui eu estou dizendo tanto para importação quanto exportação. Tá? Então, os dados do exportador, quais são eles? O nome do exportador, razão social, não é só o nome de uma pessoa física, tá? Tem que ser o nome de uma pessoa jurídica. O endereço completo, o mais completo possível, com o CEP e o nome do país. Muito importante o nome do país do exportador, de onde vem essa mercadoria. Ah, eu sei que é China, eu sei que é os Estados Unidos, não basta saber, tem que estar escrito na fatura pro forma o nome do país. Outro campo é o nome do importador. Ah, mas é óbvio, acredite, às vezes não vem e é importante que tenha. E desde o início é importante que tenha completo com o nome do país também. Por quê? Porque fechando a negociação entre comprador e vendedor, importador e exportador, a fatura pro forma não vai ser simplesmente descartada depois. Ela é o início de tudo. Então, se os dados do importador são informados corretamente, a gente já sabe que dali em diante, se o negócio fechado for ocorrer, são dados seguros, formais, são dados até definitivos. Então, para quem informar um negócio pela metade, os dados pela metade, se aquele negócio pode se realizar, você vai ter que fazer isso de novo. Ah, não, o CEP ficou errado, mas lá na fatura pro forma já estava assim. Ah, o meu nome ficou escrito errado, o nome da minha empresa, a razão social não é essa, esse é o nome de fantasia. Então, não trabalhe de uma forma amadora na fatura pro forma, já comece de uma forma profissional e definitiva, sempre lembrando de informar o país também do importador. Outro campo, a fatura pro forma deve ter um número. Sim, porque ela é um controle documental. Esse número vai, às vezes, até virar o número da fatura comercial, do packing list, de outros documentos para frente. Ele passa a ser um número de referência daquele negócio. E junto a esse número deve ter também, na fatura pro forma, uma data, a sua data de emissão, dia, mês e ano. Porque quando é que se está realizando aquela negociação? Então, é importante para a gente saber em que momento que aquilo aconteceu. Numa importação ou exportação, principalmente via marítima, demora muito o processo inteiro. Então, a gente não sabe, a fatura pro forma nem data tem, não sei nem quando eu comecei a negociar, quando eu paguei isso aqui, não tenho nem mais ideia. Então, coloca a data. E essa data pode servir até como uma referência para a validade também daquela oferta, porque a fatura pro forma é como se fosse uma oferta, uma oferta de negócio, equivalente a ela. Outro campo aqui, que é muito importante, é o nome do produto. Aí eu estou falando produto, item, mercadoria... é a mesma coisa. O nome do produto, por favor, não escrevam ou não aceitem quando vem sigla, quando vem referência, part number, código, tem que escrever o nome do produto. Quando a gente compra ou vende equipamentos eletrônicos, vem muita sigla, vem lá a capacidade em gigabyte, vem lá a quantidade de memória RAM, mas não vem falando que é o produto. Ah, mas só de ler aqui é VGA, alguma coisa é placa de vídeo. As pessoas envolvidas na operação não são obrigadas a conhecerem todas as siglas existentes no mundo de todos os produtos que existem no mundo. Então, escreva que é uma placa de vídeo, se você estiver vendendo uma. E se você estiver comprando uma, peça que o fornecedor escreva placa de vídeo. Claro, provavelmente vai escrever em inglês, mas você precisa ver isso. Até para ter certeza que ele está te vendendo o que você realmente está precisando comprar. Então, o nome do produto, de uma forma clara, ainda que simples, precisa estar escrito de uma forma que seja evidente. E, claro, junto do nome do produto, as siglas que representem a configuração dele.
como o produto eletrônico, a capacidade, a memória RAM, se é um produto que tem algum fio, o tamanho daquele fio, do cabo, se é uma tomada, já é a tomada com padrão brasileiro, tem que estar escrito desde aqui, porque se não for e a operação continuar, ou na venda ou na compra, pode ser que embarque o produto errado. Você não falou lá na fatura proforma, não tinha. Ah, mas eu achei que isso era só na fatura comercial, só quando eu tivesse pago. Não, então você já faça tudo muito completo. E faça e peça, né? Se você estiver comprando. Além do nome do produto, tem que ter quantidade. Quantidade, eu posso comprar uma, eu posso querer só uma, eu só queria saber o preço. Se você informa a quantidade que você pretende vender, e se você pede a quantidade que você pretende comprar, quem vende e compra já tem uma noção de onde você quer chegar e pode te oferecer o preço mais adequado para aquela quantidade. Então, se você quer realmente só uma unidade, tudo bem, escreva uma unidade. E se você disser, eu vou pedir o preço de uma, depois eu peço o preço de 50, não, já fala logo com 50. Agora, se você não tem ideia do que você quer comprar, você pode pedir o preço de uma sabendo que pode receber um preço que não é o mais adequado, ou que é o preço final. Às vezes você fala, não, eu quero 5, mas eu vou pedir o preço de uma porque depois eu peço desconto quando eu disser que é 5. No comércio internacional não é bem assim. Tá? Então, seja o mais objetivo, seja o mais preciso possível. No e-mail você pode dizer, eu estou pensando em comprar um item, alguma coisa assim. Como eu estou falando aqui de uma forma profissional, não estou falando de uma compra de pequena monta. Eu estou dizendo compra de empresa e para empresa. Então, é só uma unidade. É uma unidade de uma máquina que custa $50 mil? É diferente. Não vai comprar 50 máquinas que custam $50 mil assim facilmente, numa importação, né? E nem vender uma quantidade maior assim numa exportação facilmente. Então tenha coerência. Eu quero só um item, pede só um item. Mas se eu estou pensando em comprar para revender, pede a quantidade que você gostaria que fosse, porque assim você vai trabalhar a mente da pessoa que vai estar lá preparando a fatura proforma para você. Então, dê atenção à quantidade para que ela seja o mais próximo, ou melhor, o mais próximo possível do que você realmente quer. Junto da quantidade, a unidade de medida. Alguns itens que são vendidos diferentemente de unidade, como a dúzia, como o quilo, como a caixa contendo X unidades. Tá? É importante você pedir, além da quantidade, então como esse produto vem? Eu importei certa vez, alguns anos atrás, um produto para roupa que é um strass. Esse strass vai no jeans. O strass é tão pequenininho que era vendido pela unidade grossa. Eu nem conhecia essa unidade. A unidade grossa é 144 unidades mesmo de um item. 12 vezes 12, 144. Então, eram 12 dúzias. E aí, quando eu vi aquela fatura proforma, eu aprendi e ficou claro para mim o que vinha. Então, a unidade de medida comercializada era a grossa. Por quê? É tão baratinho um strass que para dar um preço real para se trabalhar, precisou usar uma unidade de medida que fizesse mais sentido, que fosse mais coerente com o item, com aquele produto. Então é importante dar atenção a isso, dependendo do produto que você estiver pretendendo vender ou comprar. Tenha essa ideia já em mente. Obviamente que a gente precisa do preço. Se eu estou comprando ou vendendo, eu preciso informar ou pedir o preço. Preste atenção que você precisa saber a moeda. Quando eu recebo fatura proforma dos Estados Unidos, geralmente vem só um cifrão, porque os Estados Unidos usam o dólar. Porém, é muito importante lembrar que a gente está trabalhando com dois países, os Estados Unidos que estão vendendo e o Brasil que está comprando, se for uma importação, né? Então, é importante que aqui nós tenhamos claramente que é dólar e não que nós façamos uma simples dedução de que, é dólar, vem dos Estados Unidos. Então tá, e se vem de um país que vem lá
da União Europeia, ou então da Inglaterra, né, que não faz mais parte da União Europeia, ou de um país que venha da África, ele pode usar dólar, pode usar euro. E aí ele não falou a moeda, botou um cifrão, a gente achou que era dólar e na verdade era euro, porque só tinha um cifrão. Então, para que a gente correr um risco simples desse? Escreva o quê? Preço e a moeda. Escreva ou peça, né? Preço e moeda. Tá? Aí vem quantidade, preço unitário e vem, por consequência, o preço total. Você, quando emite uma proforma, coloca o total que você está vendendo, puxa o total daquela venda e quando recebe uma proforma, verifica também se tem o total lá. Mas isso é uma coisa muito simples de ver, certo? Só que às vezes, tá? Quando você importa, tá pretendendo importar um produto, vem lá alguma outra despesa que não está clara, como uma tarifa bancária de $15, como embalagem de $50. E aí, será que aquilo lá tá no só não está escrito, mas está no total? Aí você não conferiu o total e não faz sentido se você multiplica a quantidade com o preço unitário. Então, é importantíssimo verificar que existe a multiplicação com o resultado correto de quantidade, de preço unitário, o total de cada item e o total final lá da fatura pro forma. Outro campo importantíssimo aqui, Incoterms. E eles estão no 2020, que é o ano de 2020. Os Incoterms são os termos de comércio internacionais. Precisa estar muito claro qual é o Incoterm, Ex-Works ou FOB ou FCA ou CIF, seja lá qual for ele, e junto do preço, porque quando nós vendemos na exportação, nós estamos dizendo, o meu produto custa tanto no Incoterm tal, entrega em tal lugar, porque todo Incoterm tem que ter um local. Nós não podemos ter dúvida quando nós vendemos, ou melhor, não deixar dúvida para o nosso cliente quando nós vendemos, que esse preço é até onde? E quando nós compramos, esse preço que eu estou recebendo é até onde para mim? E dali em diante sou eu que tenho que pagar. Então, se eu estou comprando até o Porto de Santos, em São Paulo, FOB, eu estou comprando CFR Santos. Então, de Santos para cá, é a responsabilidade minha, onde eu estou. Mas se eu estou comprando FOB algum porto nos Estados Unidos, então eu tenho que pagar o frete. Tá? É muito comum, eu vejo muito importadores, principalmente comprando com o Incoterm, que ele não sabe nem o que é, porque ele nem prestou atenção nas letrinhas. E aí fica um custo alto, sendo que ele poderia ter administrado melhor se ele soubesse o Incoterm. E um outro campo importantíssimo é condição de pagamento. Aqui na condição de pagamento, precisa da gente saber também, de informar e de ser informado do prazo. Condição de pagamento é, se o vendedor, exportador ou importador vai pedir que seja através de um banco, fechamento de câmbio, através de uma carta de crédito, e o prazo, se é antecipado ao embarque, se é após o embarque, mas antes da chegada da mercadoria no Brasil ou lá no destino, ou se é depois que chega, aí é a prazo. Então, um prazo de X dias. Quando nós estamos iniciando uma relação comercial com uma empresa, geralmente a empresa de compra, a empresa pede 100% antecipado, ainda que dividido em algumas partes. Me dê 50%, depois me paga os 50%, mas tudo antes de embarcar. Quando nós exportamos também por segurança. Eu quero receber 50% para eu colocar o pedido em produção e aí depois, quando estiver pronto, você me manda os outros 50% e eu embarco. Então, é importante isso estar muito claro, principalmente na importação, porque a gente pode fazer toda uma programação e na hora de pagar, você fala, poxa, eu achei que era de um jeito e é de outro. Tem que estar muito claro isso daqui. E quando nós vendemos, tem que estar claro, entrega onde? Por isso o local é importante e que tem a ver com pagamento. Então, exemplo, na exportação, eu vou vender FOB, Porto de Santos, na condição de ser 50% de imediato aqui na fatura pro forma, mais 50% na entrega do produto onde? No Porto de Santos,
antes do despacho aduaneiro. Porque se entregar no Porto de Santos já a bordo, daí você não consegue mais segurar. Não tem mais jeito de voltar atrás. Então, esse Santos é onde? Antes do despacho aduaneiro? É a bordo do navio? Em que momento é isso? Então, tá. Essa condição de pagamento com esse prazo mais o Incoterm local são fundamentais para que você tenha uma venda ou uma compra muito bem administradas. Ok? Muito bem administradas. A fatura pro forma tem um papel importantíssimo, tá, na negociação. Quanto maior o valor da negociação, mais importante ela é. Valor e quantidade também, porque ela é o início de tudo. E no final aqui existe um local para assinaturas. Então, quem emite a fatura pro forma emite e assina, e quem está comprando e usando aquela fatura pro forma também pode assinar e confirmar o negócio, certo? Muito bem, nós já temos aqui 30 minutos de live. Esse aqui é um resumo dos campos mais importantes da fatura pro forma para você, tá? Então, fiz aqui um resumo dos campos principais que não podem faltar numa fatura pro forma de importação ou de exportação de forma alguma. Agora, diz para mim aqui, se você tem alguma dúvida, quer colaborar aqui comigo agora para eu poder te ajudar, pode dizer agora para mim, escreve no chat e eu vou saber se tem alguma coisa aqui, senão eu faço um comentário aqui com você em seguida sobre as principais dúvidas que eu recebo a respeito de fatura pro forma. Tem que demorar um tempinho para chegar lá? Tem um delay aqui, né? Então, enquanto isso, eu tomo minha água. É muito comum na importação, aqui para quem não sabe ainda, eu tenho um escritório de comércio exterior em Goiânia, Goiás, e acredite, daqui eu faço várias operações de importação e exportação, gerencio todas elas aqui remotamente e eu vejo que as dúvidas sobre fatura pro forma e outros assuntos também são muito parecidas, né? São assim dúvidas recorrentes. Então, eles me perguntam, né? Os clientes, pretensos clientes, as pessoas aqui nas mídias, né? Que eu estou divulgando esse meu trabalho, que é ensinar tudo que eu sei sobre comércio exterior, né? Me perguntam coisas muito parecidas sempre. Então, na fatura pro forma, né? Eu preciso informar o fabricante do produto ou eu preciso solicitar que o fabricante do produto venha? Se for possível, sim, porque o fabricante é uma informação, um dado, um campo que vai obrigatoriamente ter que ser informado lá na fatura comercial. Então, se já na fatura pro forma for possível informar fabricante, isso é ótimo. Sabe por quê? Porque o fabricante, às vezes, não está no mesmo país do exportador. E aí já envolve até uma questão tributária lá na frente, que pode ser favorável ou desfavorável. Favorável pode ter um benefício, uma isenção do imposto de importação ou uma redução da alíquota. Desfavorável pode ter uma medida de defesa comercial em cima daquele produto de origem de um determinado país. Então, fabricante, sim, se possível, é importante ter. A Georgia está perguntando se toda fatura pro forma precisa ser redigida em inglês. Tá. O idioma da fatura pro forma deve ser um idioma universal. Em inglês é o mais comum. Inclusive, os termos acabam sendo muito mais conhecidos, né? Muito mais divulgados. Então, as pessoas dominam mais alguns termos, porque de tanto a fatura pro forma ser feita em inglês, que é o idioma universal, no comércio, né? No comércio internacional, então é recomendável que seja. E os campos ficam sendo muito conhecidos, né? Ficam familiares. Agora, não precisa ser em inglês se for de países como o Brasil, que tem o idioma português, tá? Que também tenha um idioma em português. Então,
Se o Brasil está negociando com Angola, Moçambique, eventualmente até Macau, que tem 2 idiomas, tá? Mas eu recomendo mais que países mais próximos. Portugal, né? Que tem idiomas, os idiomas principais são o português, sem dúvida nenhuma a fatura pro forma pode ser em português, porque vai ser entendida pelos 2 lados, no único idioma, no mesmo idioma português. Tá? Se for um país que está no Mercosul, Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, ou um outro país fora do Mercosul, Brasil e Chile, mas que também tem o idioma latino, no caso espanhol, pode ser ou em português ou pode ser em espanhol. Eu recomendo mais o espanhol nesse caso, porque na América Latina só nós falamos português, que só no Brasil, né, que é falado português. Então nós temos um grande número de pessoas, 200 e tantos milhões falando português, mas em número de países, né, é só o Brasil que usa o idioma português. Então, nesse caso, eu recomendo, se uma negociação for entre Brasil, né, entre nós aqui, claro, o Brasil e qualquer outro país da América Latina, que possa ser em espanhol também, então não precisa ser em inglês necessariamente. Outra pergunta do Rosberg. Independente do modal de transporte, a fatura pro forma segue um padrão? Quando há intermediário do trading, fabricante, vendedor, comprador, os 3 precisam aparecer na proforma? Então, vamos por partes na pergunta dele. A primeira pergunta é... Independente do modal de transporte, a proforma segue um padrão. Tá. Em relação ao modal, o Incoterm já pode indicar qual é o modal necessariamente ou automaticamente. Há exceções. Se for um ex-works, né, venda ou a compra for ex-works, a gente não vai ter certeza qual é o modal, tá? Mas pela quantidade, e pelo valor e pela urgência durante a negociação, pode já estar definido logo de cara. Vou te dar um exemplo muito simples, tá, Rosberg? Se forem pedras preciosas, que são pequenininhas de alto valor agregado. Então, num pacote pequeno, nós podemos ter uma quantidade grande desse produto, desse item com alto valor agregado. Então, eu diria para você que, indubitavelmente, o modal vai ser aéreo, não precisa nem escrever na fatura pro forma. Entretanto, se for definido um Incoterm aqui, que o aéreo não tem Incoterm pré-definido, assim, que caracteriza, eu olho isso aqui e sei que é aéreo. Não, mas é importante colocar, então, automaticamente aqui, é importante colocar local, porque automaticamente nós já vamos saber que é aéreo. Exemplo, Pedras Preciosas, FCA, Aeroporto de Miami. Já ficou evidente qual é o modal. Então, se uma fatura pro forma for bem cuidada, bem feita, automaticamente o modal já vai estar ali, se não escrito, assim de forma clara, mas implícito. E aí, continuação da pergunta dele? Quando há intermediário, o trade, fabricante, vendedor e comprador, os 3 devem aparecer na proforma ou não precisa? Fica a critério se informa todos os envolvidos, fabricante, exportador, importador. Vai depender muito, muito da negociação internacional. Quando existe intermediário, uma trading company, tá, um representante comercial, tá, geralmente, e não é obrigatório, ser informado quem é de fato que está fabricando, que está responsável por qual parte. Existe ali um sigilo comercial também muito importante. Quando a gente está falando do agro, por exemplo, né, é fácil não informar quem é o fabricante, porque a gente está falando de vários produtores, várias lavouras. Então, existe ali uma trading que compra de vários, ele não tem que necessariamente informar quem plantou aquela quantidade naquela safra. Tá? Mas para alguns produtos é importante, como eu falei aqui, o fabricante, né, de serem informados. Por quê? Porque às vezes é um fabricante de medicamento. Então, aí ele precisa ser informado por uma exigência legal, regulamentar. Né? Eu tenho as 2 opções aqui, as 2 situações aqui como exemplo. Nós temos um cliente que importa partes e camas para fabricação de partes para fabricação de camas hospitalares. Então, ele tem
ele compra de uma empresa no Uruguai, que é uma trading, e nós pedimos para informar quem é o fabricante na China. Então, nesse caso, ele precisa informar. E nós temos aqui uma outra situação de exportação de um cliente nosso que exporta produtos alimentícios, e nós fazemos uma fatura pro forma para o beneficiário daquele montante, e não sabemos o destino final daquela mercadoria, né? Como é uma quantidade muito grande, nós não sabemos, e não sabemos por quanto este beneficiário vai vender o produto para o consumidor final, não, para o cliente final dele lá. Então, vai depender realmente de cada negociação. Certo? Muito bem. Olha só, eu vou finalizar essa live aqui agora, agradecendo muito você. Eu quero que você saiba que você aprende comigo comércio exterior, importação e exportação aqui no meu canal Ivana Arantes. Toda sexta-feira ao meio-dia eu estou por aqui ensinando algo novo. Quero muito que você compartilhe essa live com outras pessoas aqui nesse link. Ela vai ficar gravada, você vai poder reassistir e indicar para outras pessoas. E quero muito, por favor, que você curta também, porque assim o YouTube vai saber que este assunto é relevante, é um assunto profissional e pode transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha vida profissional também. Escreva nos comentários aqui o que você quer saber, que eu vou estar muito ativa aqui com você. Muito obrigada mais uma vez por estar comigo. Um grande abraço e até a próxima.